Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos compartilhar o capítulo 3 e 4 do livro de Atos. E nesse capítulo 3, nós vemos aqui algo extraordinário acontecendo, que é a cura de um coxo, de um aleijado. Olha só o que diz. Verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então, olha que coisa extraordinária. Não há impossíveis para Deus, meus irmãos. É poderoso nós ouvirmos falar de uma história como essa, porque isso aumenta a nossa fé. Esse coxo estava ali, ele necessitado, obviamente, de uma esmola, de um dinheiro, e ele então para ali aqueles dois discípulos, né, Pedro e João, e eles falam: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos te damos. Levanta em nome do Senhor Jesus. Esse tem que ser a nossa revelação. Nós temos aquilo que é de mais precioso na vida de alguém, que é o sangue de Jesus. Nós podemos liberar vida para as pessoas, podemos liberar graça sobre as pessoas, né? E é isso que vai transformar as pessoas. Amém? No verso 15 tem um texto interessante, quando Pedro está ali no templo e ele dá um discurso. E ele fala assim: Dissarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Interessante que o autor da vida decidiu morrer por amor a mim e a você. Ele se entregou na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida. O verso 19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É interessante que aquela multidão, depois ouvindo isto, muitos deles se converteram ali ao Senhor. Amém? Hoje você tem a oportunidade de reconhecer esse Deus e crer que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa e imagina. Amém? No capítulo 4, você vai ver ali Pedro e João sendo presos. E eles estavam ali presos, eles foram presos simplesmente porque curaram aquele coxo, ou foram usados por Deus para serem curados, para curarem aquele coxo. E um momento ali o Sinédrio, né, chama eles dois ali para perto e começam a interrogá-los, né, com relação àquele coxo, como que tinha acontecido. E eles então começam a anunciar sobre Jesus. Começam a declarar sobre Jesus e que foi no nome de Jesus que eles fizeram aquilo. Aí no verso 12 tem algo poderoso que diz: Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro meio de você ser salvo. O único meio de você ser salvo é por meio de Jesus. Nem pelas suas obras, nem por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é salvo inteiramente por meio de Jesus. Amém? Então, creia nisso. Creia que há provisão liberada sobre você. Interessante que depois o Sinédrio começa a falar para eles: olha, vocês estão proibidos de falarem nesse nome. Vocês não podem falar mais no nome desse Jesus. Mas, verso 19, mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é isto diante de Deus, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes vós, outros, do que a Deus.
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura maravilhosa, milagrosa. Então veja, a pergunta deles, o parecer deles foi, compete a nós nos preocupamos muito mais em agradar a Deus do que aos homens. Esse tem que ser o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado com essa mensagem e tenha um dia maravilhoso.